Bem, boa noite a todos, queridos amigos, para mais um estudo da nossa querida Casa de Emmanuel. Hoje nós vamos falar do capítulo 62, dando continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Nosso irmão Flávio vai fazer a leitura do estudo e, como de costume, quem faz a leitura também faz a prece de abertura. Então, convido o Flávio para fazer a nossa prece de abertura. Cabeça virando, cabeça do prego. Aí junto os dois, a cabeça do prego. Vamos fechando nossos olhos. Vamos nos concentrar. Vamos agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade e a Jesus de estarmos todos aqui reunidos mais uma vez, todas as segundas-feiras, tendo essa oportunidade de aprendizado desse estudo, e façamos que, por muita força nossa, acima de tudo, deixando a preguiça de lado, possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. E que os espíritos que comparecem aqui, em todos esses lares, nesse aprendizado, nesse estudo, possam sair daqui também melhores, dando nós essa oportunidade a esses espíritos encarnados que aqui comparecem, de um melhor aprendizado, melhor assimilação, resignação e aceitação. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado, meu Deus. Vamos dar início ao estudo. Vamos, então, compartilhar aqui a tela. Eu não sei se eu vou conseguir ler, né? Vai ser muito difícil. Se eu não conseguir ler, alguém consegue ler para mim aí? Vou ver. Já vi. Está conseguindo ler aqui? Tô. O estudo é sobre parentela, né? O item 62. E disse-lhe: sai de tua terra e dentre a tua parentela dirige-te à terra que eu te mostrar. Isso aí está em Atos 7.3. Eu vou ler só o primeiro parágrafo também, depois faço tudo. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulo de Deus queixam-se da sistemática oposição dos parentes, com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Aqui o que eu entendi foi o seguinte, né? A família, a parentela, no caso espiritual, né? A parentela consanguínea, né? Vamos botar assim, né? Depois a gente vai para a parentela espiritual. É a parentela do ajuste, é a parentela que nós nos reunimos, né? Para que nós tenhamos um ajuste melhor, uma confraternização melhor, um entendimento melhor. Então, Deus reúne esses espíritos para que eles possam ter, acima de tudo, um reajuste. Obviamente que lá na frente a gente vai ver que não é só reajuste, virão outros espíritos e vão ser agregados a esse tipo de parentela, a esse tipo de família, para até crescimento dele, crescimento nosso. Tudo tem um porquê. Mas essa parentela, essa formação de família, dentro dessa parentela, dessa parte consanguínea ou não, existe muita desavença na própria família, né? Existem pessoas que não aceitam aquele vínculo religioso, existem pessoas que nem religião têm, mas tudo isso é colocado de modo para que tudo se ajuste para um crescimento daquela pessoa, daquele espírito que não acredita, que não está ainda na condição de aceitar aquele tipo de religião, preceito religioso, caminho religioso, ou aquele mesmo que não aceita nenhum tipo de religião, que um dia vai aceitar, vai ser tocado, e ele vai ver que a religião vai fazer com que ele cresça. Isso não é algo importante. Tem gente que não tem religião e tem um crescimento espiritual. Isso vai se ver depois. O fato dele ser ateu ou dele acreditar em outras formas religiosas vão fazer com que ele realmente se toque, venha a ser tocado e tenha uma compreensão melhor.
todos vão chegar a um denominador comum, que é a crença em Deus. Isso aí não adianta, pode ser agora ou não. Mas essas pessoas, esses espíritos que são colocados na família, são colocados com um final, com um propósito, né? Deus não faz nada de errado. Seja lá qual for, isso a gente vai ver mais lá na frente, tá? Agora, essas divergências vão haver. Isso não tem jeito. Na nossa família mesmo, aqui, carnal, vamos botar assim, existem desavenças religiosas, não é? Tem gente que não aceita o espiritismo, tem gente do espiritismo que não aceita a religião católica, né? Isso é de cada um, né? Tem gente que não aceita a religião evangélica, mas isso não importa no início, tá? Porque isso tudo vai ser acomodado, porque o Deus é um só, não é? A fé é uma só, que nós deveremos ter. A compreensão vai ser uma só. É como o Edésio até falava antigamente. Você vai a São Paulo por vários caminhos, mas você vai chegar em São Paulo. Então, essa colocação que é feita nesse parágrafo, essas divergências vão existir, mas todos chegarão ao denominador comum, todos chegarão a Deus, todos chegarão a um propósito. Vai se demorar? Claro que vai se demorar. E ninguém aqui está dizendo que, olha só, se você não seguir esse caminho religioso, essa trilha religiosa, dessa religião X, Y, Z, você não vai conhecer Deus, você vai ser infeliz, você não vai crescer. Não é nada disso. Pelo contrário, vai haver crescimento espiritual, vai haver compreensão espiritual, aceitação, resignação em cima do que é colocado. Cada um ao seu tempo, não é? Então, não adianta você colocar, acelerar o nosso crescimento espiritual, até mesmo nós, que somos espíritas, que temos uma visão maior, né, que temos uma literatura muito abrangente, né, que temos fatos que comprovam, né, o que o Espiritismo nos coloca. A gente tem muita gente dentro do Espiritismo que não acredita ainda em muita coisa. Eu vejo na Rádio Rio de Janeiro as palestras, escuto, né, as palestras, né, e relatos naquele programa que tem de meio-dia, né, que é respondendo aos ouvintes, pessoas que são espíritas que ainda ficam com o pé atrás ou na frente. Então, isso aí a gente não vai poder condenar, lógico, né? Porque como a gente não percebe, como a gente não vê, e de repente as pessoas estão iniciando no espiritismo, fica muito complicado você fazer com que ela tenha a convicção de. Nós mesmos, né? Nós mesmos que eu estou falando dos espíritos, a gente até dá uma falseada de vez em quando, porque nossa compreensão e o nosso entendimento é muito mínimo ainda em relação a essa imensidade de compreensão que é o espiritismo. Então, o que acontece? Essas divergências na família vão acontecer, né? Na nossa família biológica, nossa família carnal, e que fará, então, na família espiritual, né? E aí você vê aí que existem opiniões que matam em si, matam as pessoas, né? Fazem o mal colocando o nome de Deus, no caso aí, né? Cada um na sua, em relação ao comportamento e ao que eles fazem, né? Colocar Deus como sinônimo de erro, como sinônimo de mal, como sinônimo de atrocidade, seria realmente um dos maiores erros do espírito, ou se não o maior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nesse parágrafo ele coloca essa situação que, porventura, vai haver e vai haver na família, essa desavença. Tem desavença política, desavença econômica, desavença de entretenimento, também tem a desavença religiosa. Tá? A gente só tem que tomar cuidado para que isso não nos leve para um caminho ruim, não é? Não nos leve para mau pensamento e mau comportamento. Ou seja, a gente agir e pensar em nome de, por causa de. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas isso vai haver sempre. Com vários espíritos, várias cabeças,
várias evoluções, vários conhecimentos espirituais, entendeu? Vários entendimentos espirituais, né? Cada um dentro da sua linha de raciocínio, linha religiosa. Então, a gente tem que tomar cuidado, mas isso é o que ele coloca, o que eu entendi no primeiro parágrafo. Se alguém quiser complementar. O que acontece é essa falta de respeito, né? As opiniões contrárias. E isso vem a ser devido a essa parentela, como você falou, Flávio, essa parentela corporal, não é? Como os espíritos falam, que muitos dali são adversários de outras vidas. Então, às vezes, a questão de não aceitar, muitas vezes, a religião do outro é apenas um resquício daquilo, de um desentendimento, muitas vezes, de outras vidas, e a gente já vem com essas rusgas, né? Com essa coisa, né? Contra o outro. Então, seja qual for a opinião, né? A gente está falando aqui com relação à religião, mas, às vezes, uma outra opinião qualquer, como você falou, no sentido de política, seja lá o que for. Então, são espíritos, muitas vezes, inimigos, que estão no mesmo seio familiar, mas que é importante que estejam ali, né? Para que eles possam se reaproximar e aprender a se amar. Mas acontece da religião ser um dos pontos de desrespeito, né? De não aceitar uma opinião contrária. Mas isso também a gente pode reverter, muitas vezes, com o nosso próprio exemplo, né? Vivenciando a nossa religião, ouvindo as coisas boas, alterando a nossa conduta, que o Espiritismo modifica. Não só o Espiritismo, né? Muitas religiões conseguem melhorar a pessoa. Então, eu acho que sem a gente bater de frente, né, vamos dizer assim, com aquela pessoa que não concorda conosco, mas a gente vivenciando a nossa doutrina através dos postulados, que a gente vai se melhorando, isso faz com que a gente ganhe o respeito, né, daquele familiar e mude, quem sabe, a opinião dele com relação à nossa própria religião. Porque existe muito preconceito, não é? Com relação ao espiritismo, então, como o espiritismo é mal compreendido? Existe um desrespeito muito grande por parte de alguns membros de outras religiões. Lógico que não todos, né? Era isso que eu queria colocar. Mais alguém gostaria de comentar? Então, vamos compartilhar a tela para continuar. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. Janete, você já começou a colocar, né, no teu comentário o que faz falar nesse parágrafo. Atrapalhei, então, né? Não, foi ótimo, porque você já deu a entrada. Então, é como você falou, né? E eu vou continuar aqui dentro do meu entendimento. Muitos serão colocados como inimigos, né? Virão como inimigos, como desafetos, né? Como os reajustes de outras vidas, né? O que nós fizemos, né? Para muita gente, o que as pessoas fizeram para a gente também. Então, o final de tudo, que eu coloco, né? Que Deus colocou, é o amor, né? O final de todo desse laço que é colocado para a gente, né? Nós temos que chegar, independente até o ermitão, né? Vamos colocar assim, aquele que vive sozinho lá com os ursos, né? Os ursos polares. Um dia ele vai ter que se familiarizar. Ele tem família porque ele nasceu de um pai e de uma mãe. Só que, por algum motivo, ele foi viver sozinho. Mas um dia ele vai ter que se socializar. Pode ser que naquela família que ele abandonou, entre aspas, né? Que ninguém abandona nada, porque está tudo vinculado, naquele momento da vida dele, ele se desvinculou, se desvencilhou daquela família e foi viver lá sozinho. Mas amanhã, quando ele desencarnar, ele vai ter que ter esse reajuste, ele vai ter que voltar com aquela mesma família
porque ele não teve aquela afeição. Ele foi morar sozinho, ele foi dar, não sei, muitas das vezes pode ter sido um egoísmo aflorado, ou não, por algum outro motivo, não interessa qual seja, mas aquilo ali, aqueles anos que ele passou separado, sozinho, o que ele ganhou com aquilo? O que a família dele ganhou? Porque o que a mãe dele, o pai dele, os irmãos dele, porque isso é uma família, ele teve isso tudo, ele tem isso. Então, aquilo ali vai ter que ser tudo o quê? Reunidos de novo para que consiga, no plano espiritual, né, formar a família e viverem juntos. Bom, isso aí eu botei o extremo, né, que é a pessoa que mora sozinha. E as outras pessoas que são colocadas na família, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente, pode ter um vínculo ou não com a gente. Pode ser um espírito que é colocado aqui para um reajuste, para um crescimento, até crescimento nosso mesmo, tá entendendo? A gente vai ver um pouquinho lá na frente isso. Ou espíritos que realmente tenham a necessidade, junto com nós, de nos reajustarmos e evoluirmos por alguma coisa que foi feita. Hoje veio como pai, veio como mãe, veio como filho. Deu para entender? Como eu coloquei no primeiro parágrafo, Deus não faz nada de errado e tudo tem um propósito. Se aquele espírito, se você nasce naquela família, e aqueles espíritos estão contigo, é porque existe um porquê. Vamos botar assim, é o porquê que existe um porquê, né? Então, nós temos que fazer o quê? Desenvolvermos as virtudes, os sentimentos benéficos, para que nós possamos evoluir e trazer nessa evolução aqueles espíritos que foram colocados. É lógico que existe muita, como a gente tem o esquecimento do passado, né? Na sua grande essência, né? Alguma coisa, às vezes, de repente, até traz alguma coisinha, né? Mas como na grande maioria o balde, né, assim, cheio de água, é esquecido, a gente tem que trabalhar em cima do quê? Dos sentimentos, desenvolver os sentimentos, porque se nós soubéssemos que aqueles espíritos que estão ali foram desafetos de passados, seria mais fácil nós continuarmos sendo desafetos dele ou começarmos a desenvolver um sentimento para que nós pudéssemos vir até amá-los. Mas aí, se a gente tem o conhecimento de que aquilo ali, aqueles espíritos foram colocados com esse propósito e a gente desenvolve isso, de que mérito nós teríamos? Seria um toma lá da cá. Ou seja, eu vou tentar amar ele porque eu fui mal com ele, eu fiz maldade com ele, eu deixei ele no para cima, ou vice-versa. Então, Deus coloca que aquilo ali seja apagado para que nós venhamos a desenvolver isso naturalmente, esse sentimento, e não no toma lá da cá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente vê aquele espírito que é colocado na nossa família, rebelde, que não obedece, né? Vamos botar os extremos. E aqueles que são amorosos, fica mais fácil, né? O amoroso, né? Aquele amor que já desenvolveu, né? Aquele não digo nem um amor realmente pleno, né? Que Jesus coloca. Porque talvez a gente ainda não consiga saber conhecer esse amor. Mas aquele sentimento de afeto, de amizade, de companheirismo, né? Aquele sentimento que é aflorado de proteção, isso é ótimo. Mas e o outro lado? Aquele que a gente não quer nem ver, a gente já só em escutar o nome já bota uma parede no meio, né? Já se afasta. Não quero saber disso não, o problema é deles. Então, isso aí, esse que é o problema, porque esse tem algum porquê, tem um reajuste, tem algo que a gente esqueceu, né? Por causa da reencarnação, do esquecimento, mas tem algo que tem que ser resgatado. Porque Joana de Ângeles, eu vi umas frases delas, ela assim, não adianta. Se você... Não foi nessas palavras, não, tá? Joana de Ângeles coloca um troço mais científico. Se você tem um reajuste programado na espiritualidade e você encarna com
para que houvesse esse reajuste e não se dá, não tem problema. Deus é misericordioso, ele vai te, entre aspas, adiar o seu reajuste. Só que esse reajuste virá em condições adversas, mais ainda adversas, porque quando você teve oportunidade do começo ou do reajuste, você não, na sua programação, você não cumpriu. Se você descumpriu, você virá em outras encarnações, que não precisa ser a próxima, mas virá para fazer esse reajuste que você deixou de cumprir, só que em condições mais difíceis, porque lá atrás nós te demos condições melhores, e você, por seu livre-arbítrio, por sua hipocrisia, por seu egoísmo, por seu orgulho, você chutou o balde. Não, nada disso, não sei o que, blá, blá, blá. Então, lá na frente, você reajustará com ele, ou com eles, ou, né, com os espíritos, em condições mais adversas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E quando a gente diz assim, eu não sei por que eu mereço isso, eu não sei para que eu fiz, o que eu fiz a Deus para merecer isso. Deus é muito ingrato, eu sou uma pessoa muito boa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, são em cima desse parágrafo aí. Esse reajuste que vai ter que ter, esses espíritos que são colocados na família ou no seu meio de relacionamento, que pode ser do trabalho, pode ser do estudo, pode ser do seu lado profissional, de uma maneira geral, né? Não precisa ser propriamente dito na família. A gente tem que saber por que aquele espírito ali atrapalha tanto a gente, ou a gente não se dá bem com ele. É porque realmente tem algo, ou para que nós venhamos evoluir, porque é um espírito que é colocado para nós termos a dificuldade e trabalharmos as virtudes da paciência, da benevolência, da indulgência, ou porque realmente ele faz parte da nossa parentela, a qual lá atrás nós deixamos um pouquinho de lado, fizemos alguma coisa que não foi, estava na programação e nós não cumprimos essa programação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Em cima do que você falou, Janete, agora eu dei continuidade. Se alguém quiser completar. Eu queria só falar, assim, acrescentar, né, que Deus realmente é muito bom conosco, né, maravilhoso. O estudo hoje do Evangelho foi amar o vosso inimigo, né? E é como você falou, Flávio, a gente muitas vezes não quer seguir essa questão de compreensão com os nossos desafetos, tentar dar uma oportunidade para que haja uma reconciliação, né? Quando são inimigos fora do nosso lar. Então, Deus é tão maravilhoso que faz com que esse nosso inimigo nasça na nossa família, né? E muitas vezes é uma mãe que recebe um inimigo, né? Então vai ser mais fácil para ela amar, né? Porque qual a mãe que não ama o seu filho, né? Então é uma forma da gente estar mais próximo desse nosso inimigo, começar a desenvolver esse afeto. Logicamente, a gente sabe que no decorrer do crescimento, né, do espírito encarnado, quando chega lá pela adolescência, que ele se mostra tal qual é, pode sim começar a surgir essa divergência entre mãe e filhos, como a gente vê, né? Que acontecem guerras, né, assim, no seio familiar entre mães e filhos e outros membros familiares, mas é uma oportunidade daqueles inimigos estarem mais próximos e começarem a olhar, não é, com o olhar mais fraterno, mas no caso de mãe, né, o amor maternal. Então, Deus realmente não desiste de nós, né? Mesmo a gente errando, ele está sempre dando novas oportunidades para que a gente possa estar estreitando esses laços com os nossos desafetos. E o seio familiar é o adequado, né, para isso. Era isso que eu queria acrescentar. Mais alguém quer completar? Comentar alguma coisa? Então, vamos compartilhar para continuar.
é razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro, que é a família, constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo, que é parentela, significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Então, aqui você vê que o parágrafo dá uma ênfase enorme na parentela, porque essa parentela é muito mais difícil o reajuste, né? O fato de nós nos darmos bem. A família, né? Por exemplo, eu vou falar aqui do lado dela, porque ela está aqui do meu lado. A família da Dulce é uma família muito unida. Parece que, olha só, estou falando, tá? Como num contexto, tá? Foram escolhidas, assim, entre aspas, não é nada disso, tá? Essa é a força de expressão. Foi escolhida assim, um a um, vamos botar aqui, papapá, papapá, papapá. Eu falo para ela, a família dela se dá muito bem, é muito unida. Lógico, tem alguma coisinha ou outra, né? Sempre tem umas desavenças. Mas em relação às famílias que tem, e a família dela é numerosa, não é uma família. Por exemplo, a minha família já está em extinção. Estou falando sério, a minha família, da minha consanguinidade mesmo, direta, só tem 8 pessoas, 7 pessoas. Daqui a pouco acaba. Sinceramente, daqui a pouco acaba, porque as pessoas não estão tendo filhos. E daqui a pouco vai acabar. Vai sim, daqui, sei lá, daqui uns 50 anos, 100 anos, a minha geração acaba. Aí vai vir outra, mas já não é aquela geração da árvore genealógica, né, direta. A dela não. A dela é uma família grande, mas é uma família com ramificações, né? E é uma família unida. Ela foi uma família complexa, grande. Se fizer uma festa aqui, chamar mesmo, vai dar umas 40, 50 pessoas assim, tranquilo, né? Sem nenhum problema. E não trazendo os primos dos primos dos primos, senão o terraço não vai dar mais gente. Mas é uma família unida, com todos os probleminhas, desavenças que tem, né? Como a gente veio falar aí, é uma família unida, ou seja, uma família que desenvolveu já muitas virtudes, muitas coisas boas, como o amor, a indulgência, a benevolência, o perdão. Tem gente ainda que, né, falta aí os ajustes. Mas, no seu todo, é uma família boa, unida, principalmente quando a gente compara com outras famílias aí, né, que tem desavenças, que tem situações de adversidades extremas, né? Eu não vou botar que sejam adversidade ao ponto de chegar à violência, mas de adversidade mesmo, de fofocas, de intrigas, de situações que não tem como nem se reunir, porque fulano não fala com ciclano, que não fala com Beltrano, que se eu ver eu não quero nem sei o que vai acontecer comigo, eu não vou me responsabilizar pelos meus atos, e por aí a gente conhece. Então, nesse parágrafo, essa parentela que Jesus coloca, né, que deveria ser uma parentela ao qual nós todos, né, deveríamos cativar, tem obstáculos em relação a tudo que nós conversamos anteriormente. Obviamente, isso vai lidar com o quê? Que é a parentela espiritual, é a parentela não carnal. Quando ele diz família, ele diz que a família, como eu estou colocando o exemplo da família dela, uma família homogênea, uma família onde todos possam se dar bem, onde todos possam se ajudar, todos possam ser amigos, fraternos. Essa é a família dela. Eu falo isso na frente dela, né? Na sua grande maioria, né? Mas essa outra parentela que Jesus nos coloca seria a parentela o quê? Uma parentela realmente mais abrangente.
essa realmente se torna um pouco mais difícil, porque na própria parentela, quando a gente começa a sair do tronco genealógico, da árvore genealógica, a gente já começa a encontrar a diversidade. E olha que na família dela tem muita gente que tem várias religiões, mas todas se dão bem. Ninguém discute religião, né? Ninguém conversa assim, bate o papo, mas quando vê que a situação está começando a encaminhar para uma outra divergência, eles param. Mas não tem essa diversidade, quer dizer, não tem essa divergência, apesar de ter diversidade de opiniões políticas, econômicas, como a gente está falando, religiosas, mas eles conseguem conciliar isso. Ou discutindo um com o outro que sejam em relação à assimilação de um pensamento do outro, ou não discutem para que não haja nenhum problema. Então, o não discutir já é ótimo, o conversar que seria bom. Mas se na conversa já começa a se encaminhar para algo que vai haver divergência, vai haver intriga, para por aí, porque a gente tem que fazer o quê? Trabalhar em cima da união, da fraternidade, do apoio mútuo, para que não haja nessa família desavenças e dissabores. Agora, na parentela, que ele coloca aí, é muito mais abrangente, muito mais difícil, né? Então, colocando nela, na família dela, com os troncos da árvore genealógica, já vai se enraizando e vai saindo para outros, você já não consegue ter uma unidade, né? Você começa a ter divergência maior, menor, e a gente já não busca mais essas pessoas, para que isso venha a contagiar a família. Então, o que foi colocado no parágrafo que eu entendi é que realmente a parentela, né, mais tarde, se tornará uma família homogênea, né? Uma família onde todos possam pensar, uma família que pensar igual, agir igual, que seria uma família fraterna. Isso ainda nesse planeta de provas e expiações, ainda nós estamos longe disso. Obviamente que em outros planetas isso vai haver. Agora, tem famílias realmente, eu vejo às vezes, né, pelo menos a imagem passa, né? Eu não sei que eu não estou lá no dia a dia, mas as famílias italianas, as famílias da Espanha, que são famílias muito numerosas, e eles se fazem questão de se reunir, juntar, agora não, com a pandemia não, tipo, sem a pandemia, nas festas de família. Então, você via que realmente, mesmo, lógico, vai ter desavença ali no meio, eles conseguiram, eu vi uma reportagem que eles conseguiram reunir quase 80 pessoas numa mesma família. É um troço assim muito bacana, né? Que você consegue. Primeiro que você consegue ter 80 pessoas na família, ou seja, as pessoas estão vivas, que bom, graças a Deus, ou tem até mais, chega até 100, mas é que outros não puderam vir por algum motivo. Mas quando você reúne assim numa festa, e uma festa onde existe uma harmonia, assim, uma atmosfera bacana, bonita, é muito interessante isso, porque isso é muito difícil de você ver nas famílias. É muito difícil você, por N motivos, até por motivos profissionais. Não posso ir porque eu estou trabalhando, não sei o quê, mas quando você consegue reunir, eu acho isso muito bacana. Quando você realmente traz esse sentimento para próximo e se junta a isso. Isso é um troço interessantíssimo. Eu acho que essa parentela que, quando realmente se cativar e se desenvolver, é o que esse do parágrafo está falando, essa parentela realmente que a gente está precisando e reunir. Obviamente que a gente vai conseguir, eu acredito, né, num mundo mais, numa vida mais, onde se tem uma elevação espiritual, uma elevação moral muito mais abrangente e maior do que na Terra. Entendeu? Esse exemplo que você falou da família da Dulce, embora eles estejam como parentela, né, da vida terrena, mostra que eles já tiveram assim outras e outras experiências e já formaram essa família espiritual, né? Muito legal. Quer dizer, eles já devem estar vindo assim várias reencarnações, né, convivendo, tendo essa e desenvolvendo essa afinidade, esse amor, esse respeito. Não é? Apesar das divergências, nós somos diferentes, graças a Deus, viva a diversidade, não é?
Seria muito monótono se todo mundo pensasse igual. Mas esse respeito que eles desenvolvem e conseguem conviver de uma forma muito agradável, né? Que tem essas reuniões em família, eu acho isso muito lindo. Então, é uma parentela corporal, mas que já possui, né? A gente vê através dessa sintonia que eles mostram, já possui essa família espiritual, né? Acredito que eles já venham dessa família espiritual, e para nós é um exemplo, não é? É maravilhoso você ver um exemplo de uma família que se dá tão bem, não é? Um exemplo para aquelas que vivem brigando, né? Então, nada acontece por acaso nesse mundo de meu Deus, como minha mãe falava, né? Então, a gente tem que se espelhar em famílias assim, para que a gente possa estar se aproximando mais da nossa parentela corporal. Mas, ó, Vitor, vai acabar, né? O tchau da Dorô aí. Um minutinho para acabar, estamos na nossa reta final. Então, tchau, Dorô, que você Tchau, vai Dorô. para o bezerro agora. Já vai. Boa semana para todos. Boa semana para você. Para todos. E vou abrir a sala novamente.